Bom, com o final do semestre, surgiram algumas avaliações de segunda chamada e a preocupação que nós temos é como restringir que algum grupo de alunos, né, nesse caso a gente já tem alguns alunos que estão listados aqui, que a gente já avisou eles, que façam essa avaliação aqui e que algum outro aluno queira entrar e fazer essa avaliação. Então, como restringir isso aí? Bom, existem algumas maneiras, já estou com a edição aqui habilitada, eu vou editar as configurações desse questionário, tá? Ele não está totalmente pronto, mas tem um item chamado aqui, ó, restrições extras nas tentativas. Ó. Então, se eu inserir um texto aqui, eu vou acabar pedindo, eu escrevi aqui derivada 2020, tá? Só para vocês verem, eu vou acabar restringindo o acesso a esse questionário por senha. Tá? Então, eu vou salvar e voltar ao curso, ok? Como eu estou como professor aqui, eu vou só alterar o meu papel, ou seja, o meu perfil para estudante. É isso que vai acontecer, até porque aquela semana 12 ela já está disponível, né? Eu deixei isso só para poder gravar o vídeo. Então tá, aqui aparece a avaliação de segunda chamada. Se eu clicar aqui, né, ele já vai colocar aqui que esse questionário requer o uso de uma senha específica. Tá? Isso é uma coisa importante, tá? Ele não está disponível o questionário agora por qual motivo, né? Porque ele está programado para o dia 8 de setembro, às 16 horas. Mas basicamente é isso aqui. Então eu vou voltar ao curso. Ok? Qual é o problema? Né? Voltar ao meu papel normal, retornar ao meu papel normal, que é como professor. Vou voltar aqui na semana 12. O problema de utilizar essa maneira aqui, né, eu só vou voltar para editar as configurações e vou tirar aquela senha. O problema é que os alunos podem compartilhar essa senha entre eles, né? Então a gente teria um problema que essa senha ficaria restrita àqueles que tivessem a senha. Então eu vou só clicar em deletar. Ele pede para inserir um texto, né? Quando esse texto volta a ser mostrado aqui na tela, significa que a senha foi retirada aqui desse questionário. Bom, qual é a solução que eu acho a melhor, a mais adequada para poder fazer isso? Tá? Existem outras restrições, mas eu vou adotar essa que vai ser praticamente a que vai ser utilizada tanto na avaliação de segunda chamada quanto no exame. Então eu venho aqui nessa engrenagem, aqui nesse item chamado de mais aqui, tá? Nesse item chamado mais. E nessa parte de administração do curso, existem duas abas, que é essa principal e existe essa outra aba aqui, ó, usuários. Tá? Nessa aba usuários, aqui aparece grupos e outros usuários. Eu vou clicar aqui em grupos. Qual é a ideia aqui? É criar um grupo. É criar um grupo chamado, sei lá, avaliação de segunda chamada. Esse grupo eu vou adicionar os alunos que precisam fazer essa avaliação. Então a gente está nessa tela aqui. Percebam que não existe nenhum grupo para essa disciplina. E eu vou criar um grupo a partir desse momento. Então, clico no botão criar grupo. Tá? Vou dar um nome para o grupo, já está com ponto de exclamação, porque isso aqui é um campo necessário. Vou botar aqui avaliação de segunda chamada, né? Vai ser o grupo que eu vou criar. E vou colocar aqui uma certa descrição, só para a gente saber para que serve esse grupo aqui, por mais que o nome esteja evidente. Tá? Mensagens de grupo não, ocultar imagem não. Tá, eu vou deixar assim, basicamente é isso que eu preciso, tá? Até para o vídeo não ficar muito longo. Ok, percebam que eu já tenho um grupo criado, o nome do grupo é avaliação segunda chamada e esse número 0 entre parênteses porque eu não tenho nenhum aluno, ou seja, nenhum integrante nesse meu grupo aqui. Eu já deixei num arquivo separado o nome dos alunos que a gente precisa inserir nesse grupo e que precisam fazer a avaliação de segunda chamada na disciplina de cálculo 1. E eu venho agora para esse lado direito da tela e vou clicar em adicionar ou remover usuários. Certo? Então aqui aparece a lista de todos. Então nós temos 91 estudantes, né? Nós tínhamos mais de 100, mas alguns foram cancelando, trancando. Então eu vou clicar aqui, ó, André Francisco é o primeiro, clico no nome dele, vai ficar em azul, né? E depois vem aqui no botão adicionar. E ele vai sair do lado direito para o lado esquerdo. Então percebam que é nessa parte aqui, ó, superior, aparece a avaliação de segunda chamada. E eu já tenho um estudante que é o André, que eu acabei de adicionar ele. O outro que eu vou adicionar aqui, eu vou começar a digitar, é o Caio. É esse aqui mesmo, é o Caio. Depois,
Eduardo. Legal, porque o Moodle já vai filtrando quem são as pessoas. No caso, é o Matiello que precisa fazer. Depois... Gabriele. Gabriele... essa aqui direto, tá? Depois nós temos o Yuri. Yuri. É o Matheus Xavier. Matheus Xavier tá aqui. Ocupação norte, tá? Pablo. Pablo Marques de Azevedo. Depois é o Pedro Henrique. Pedro Henrique. E por último é o Rafael. Rafael Almeida, esse aqui. Então percebo que eu já tenho meus 9 alunos aqui nesse grupo chamado Avaliação de Segunda Chamada. Então agora eu vou clicar aqui no botão Voltar aos Grupos. Então eu só tenho um único grupo nessa disciplina. Foi a primeira vez que a gente precisou utilizar um grupo para poder restringir um certo acesso. Então a gente precisa fazer uma determinada atividade. Para esse caso, avaliação de segunda chamada para esses 9 alunos aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá na 12ª semana, né? Vou pegar o atalho aqui por esse menu que está no lado esquerdo. E volto aqui na minha avaliação de segunda chamada. Vou abrir aqui nas configurações, aqui, ó, editar configurações. E agora, ó, eu tenho aqui restringir acesso. Tá? Então, agora sim eu vou restringir acesso para essa avaliação de segunda chamada aqui. Então, eu vou adicionar uma restrição e existem vários tipos de restrição. A que eu vou abordar agora é grupo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher qual grupo vai poder fazer essa avaliação. É claro que eu já escolhi aqui o grupo de avaliação de segunda chamada, tá? Então, o estudante deve combinar com o seguinte grupo, ou seja, a avaliação de segunda chamada. Com isso, apenas os estudantes que estão naquele grupo que nós acabamos de criar e adicioná-los vão poder abrir essa avaliação que está aqui. Então, eu vou salvar e voltar ao curso. Certo? E olha o que aconteceu aqui, ó. Eu vou voltar aqui agora o meu papel como mudar o papel para estudante, tá? Até para deixar a visão que vai acabar sendo mostrada para os alunos que estão e também não estão nesse grupo. Então, olha só, olha que interessante, ó. Ele deixou como se fosse cinza aqui, tá? Vai aparecer como restrito. Né? Por que não aparece o link para mim? Né? Porque eu sou estudante, mas eu sou estudante Maurício nesse caso. Então eu não posso clicar nesse link aqui. Por quê? Existe uma tarja aqui em azul, em negrito, chamado restrito. Ó. Disponível se você faz parte de avaliação de segunda chamada. A gente até pode mudar o nome do grupo lá depois para deixar uma frase mais coerente aqui. Em resumo é isso, certo? Então quando chegar naquele dia, naquele horário, e se o aluno fizer parte desse grupo, esse link aqui vai estar habilitado para eles. Era isso aí.